Boa noite a todos e todas na paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Se você está com alguma criança que de repente vai cochilar, vai dormir, o berçário está aberto, com o ar-condicionado ligado, com tudo que tem lá para as crianças, né? Não tem lição, brincadeiras, mas as crianças podem dormir, tá bom? Você que porventura está conosco e está com crianças bem pequenas. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 23. Ajude alguém a abrir o texto da palavra do Senhor, para que todos nós possamos acompanhar a leitura da palavra santa de Deus. Em Atos, capítulo 10, do versículo 23 ao versículo de número 35 em diante, diz assim a palavra santa de Deus. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com os seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Manda buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de um outro Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Então, Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoas, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e que faz o que é justo. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós que estamos aqui, você também que está em casa, vamos ler novamente o verso 34 e o verso de número 35, vamos lá? Então, Pedro começou a falar: agora reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é
justo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela sua santa palavra. Na sexta-feira passada, dia 18 de setembro, deu-se início em Israel, em Jerusalém, em todas as cidades de Israel, a comemoração do Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico. Israel está desde sexta-feira, aliás, desde sábado, virou o Ano Novo Judaico da sexta para o sábado. Lá eles fizeram a mudança no calendário. Eles estão em uma outra contagem e estão vivendo já hoje o final das festividades do Ano Novo no calendário judaico. E o povo de Israel é um povo especial, diferente em todo o planeta, porque todas as vezes que nós olhamos para a palavra santa de Deus, eu fico imaginando Deus olhando o globo, o mapa do mundo. Você lembra como é o mapa mundi? Então imagina Deus olhando para o planeta Terra, para o mapa mundi, e colocando o dedo ou apontando e dizendo, vai ser aqui. Aqui onde? Em Israel. E aprove a Deus, desde os seus tempos eternos, em sua infinita sabedoria, escolher o povo hebreu, o povo judeu, para ser este povo que receberia, que teria a primazia, o privilégio, a responsabilidade de contar para todas as nações da terra, para o restante do mundo, que só existe um único Deus, e que este Deus, ele é criador, ele é doador, e ele é sustentador de todas as coisas. E esse mesmo Deus escolheu este planeta, o mundo que nós vivemos, para ser o palco da redenção, para que acontecer a sua criação, depois a queda da humanidade, e ele então, através do povo de Israel e do seu Filho Jesus Cristo, começar o plano de redenção, o plano de salvação. E o povo de Israel foi escolhido para ser o primeiro povo do mundo a contar para todas as demais nações, para o mundo inteiro, a existência desse Deus eterno e desse Deus maravilhoso. Em Atos, capítulo de número 10, é uma história muito curiosa na Bíblia Sagrada. Porque no livro de Atos, no capítulo de número 1, nós olhamos para a palavra santa de Deus e vemos Jesus Cristo, o Filho de Deus, voltando para a casa do Pai. Jesus voltando de onde Deus o enviara. E a igreja de Jesus, então, começa a dar os seus primeiros passos em Atos, capítulo de número 2, na descida do Espírito Santo e na liderança dos santos apóstolos de Deus, no começo da igreja do Senhor Jesus. Então, em Atos, capítulo 10, no texto que nós acabamos de ler, Jesus já voltou para a casa do Pai, Jesus já está com Deus. A igreja está na dispensação do Espírito Santo e na liderança ainda destes homens que o Filho de Deus os designou e os comissionou, chamando-os de apóstolos. Só que o povo judeu, de um modo geral, ao ver o plano redentivo de Deus, o padrão elevado de Deus para a raça humana, e olhar o modo como os outros países, as outras pessoas estavam vivendo no planeta Terra, muita gente do povo de Israel começou a pensar assim, ao invés deles pensarem que seriam os primeiros a receberem a mensagem de Deus, muitos deles, começaram a imaginar que eles seriam os únicos. Entende? Então, havia um orgulho dentro do povo judeu, do povo hebreu, do povo de Israel, não na perspectiva de serem os primeiros povos, ou o primeiro povo escolhido de Deus, mas muita gente começou a entender, a achar que eles eram os únicos no mundo que eram dignos do amor e da graça de Deus.
Mas só que no Velho Testamento, a Bíblia diz que quando Deus faz um pacto com o pai da fé, Abraão, e Deus promete que em Abraão seriam abençoadas, seriam benditas todas as nações da terra. Quando Deus está falando para Abraão, Abraão, em ti abençoarei todas as famílias da terra. Família ali está no sentido de povos, de nações, que através de Abraão, que através do povo judeu, Deus abençoaria e tocaria em todas as nações da terra. Só que nós estamos no Novo Testamento, Jesus já veio, já voltou para junto de Deus, e existe uma grande parte dos judeus achando que Deus é só deles. E então, em Atos capítulo de número 8, Filipe vai pregar e batizar o eunuco, um gentio. Gentio é todo aquele que não é judeu. Nós, aos olhos dos judeus, nós somos um povo gentio. A não ser alguns de nós aqui que provavelmente têm descendência judaica, aí nós temos uma linhagem familiar que talvez poucos conheçam, de raiz judaica, mas todo mundo que não é judeu, para o judeu, é tratado desde a Bíblia Sagrada como gentios. E no capítulo 8, Filipe vai batizar e vai pregar para um etíope que era gentio. Em Atos capítulo de número 9, o apóstolo chamado de Paulo, ele ainda carregava, conhecido com o seu nome de Saulo, vai se converter, porque Deus fala para ele, o designa para que Saulo possa ser o apóstolo para todas as demais nações fora do povo judaico. No capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, que nós acabamos de ler, diz o versículo de número 1 de Atos capítulo 10, você pode olhar na sua Bíblia no verso 1, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, versículo de número 1. O que é que Cornélio fazia? Cornélio era centurião. Centurião vem de 100. Ele comandava uma tropa de elite do exército romano com 100 homens preparados para qualquer batalha, a qualquer momento. Cornélio, ele morava em Cesareia, diz o verso 1, era centurião do regime conhecido como italiano. E no versículo 2 diz que ele e toda a sua família eram tementes a Deus e dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Olha que coisa curiosa, um gentio, um homem que não era judeu, um homem que fazia parte do exército romano, que executou a crucificação, o assassinato do Filho de Deus, Jesus Cristo. Era um homem que orava com frequência a Deus, e era um homem que dava muitas esmolas, que ajudava aqueles que tinham necessidade, diz a Bíblia Sagrada. E este homem, um dia estava orando em sua casa, diz Atos capítulo 10, e aparece um anjo em sua casa, e diz que ele mandasse os seus empregados ir até a cidade de Jope, 50 quilômetros de Cesareia, para chamar o apóstolo Pedro. Ele não conhecia Pedro, Pedro não o conhecia, mas por uma visão angelical, ele recebe a ordem e manda os empregados irem até onde o apóstolo Pedro estava. O apóstolo Pedro, aqui em Atos capítulo 10, judeu, excelente judeu, cumpridor da lei, está um dia também orando em sua casa, quando ele vê um objeto descer do céu como um grande lençol, e em cima desse lençol havia todos os tipos de animais que ele conhecia e de aves, e uma voz do céu que dizia: Pedro, mata e come. E aí Pedro vai olhar para aqueles animais,
e vai olhar para o livro de Levítico, capítulo de número 11. Em Levítico, capítulo de número 11, a Bíblia Sagrada diz que Deus deu a Moisés uma série, uma dieta, para que o povo hebreu pudesse participar e executar essa dieta, e havia uma restrição alimentar de não comer determinados animais. Você pode ler com calma Levítico, capítulo de número 11, e você vai ver os animais que podiam os hebreus, os judeus comerem e os que eles não podiam. E no lençol que o apóstolo Pedro vê descer do céu, tem todos os animais e uma voz dizendo: mata e come. E ele diz: não, Senhor, eu não como coisa imunda, eu não como coisa impura. E a voz vai dizer: não chame de imundo, não chame, Pedro, de impuro, aquilo que eu criei, aquilo que eu fiz, aquilo que eu santifiquei. E o apóstolo Pedro estava pensando, tentando interpretar essa visão, essa coisa do lençol, dos animais, para comer o que estava fora de Levítico 11, e enquanto Pedro está pensando, tentando entender, interpretar esta visão celestial, chegam os homens na porta dele, da parte de Cornélio, para o levá-lo. E quando ele vai para a casa de Cornélio, ele encontra um homem gentil, um não-judeu, do qual era temente a Deus em orações e tinha obras para mostrar, e toda a comunidade via que era um homem temente a Deus. E aí Pedro vai ter a noção e a interpretação que o lençol que descera do céu com todos os animais não era uma quebra de Levítico capítulo 11 da dieta judaica, mas uma forma de Deus mostrar para ele que fora de dentro do judaísmo, que fora de dentro do povo hebreu, estava no coração de Deus, sempre esteve no coração de Deus, o alvo de alcançar todas as pessoas de todos os países, de qualquer lugar, que façam o que é justo, que entendam a palavra, que confessem o nome de Jesus, que se entreguem de verdade a Deus. E Deus estava mostrando ao apóstolo Pedro, no versículo de número 34, quando Pedro então entende o que era que Deus estava ensinando para ele, e aí vem esta afirmação que provavelmente foi uma das maiores lições, mais importantes lições que o apóstolo Pedro aprendera em sua vida. Atos 10, 34, então Pedro começou a falar: agora entendo, agora percebo que Deus não faz acepção de pessoas. Versículo de número 35, mas de todas as nações, de todos os lugares, Deus aceita aquele que o teme e que faz o que é justo. Gente querida, esse texto é maravilhoso, é incrível, é profundo, tem muita coisa para se extrair, mas em oração a Deus, eu tenho 3 lições nesta noite para que possamos tirar de Atos capítulo 10, que corrobora, que colabora, que compreende, que casa, que bate com a revelação de Deus em toda a Bíblia Sagrada. Em primeiro, é esta visão, esta questão judaica de achar que Deus era só para eles, que Deus era só deles. Eu pergunto para você que está aqui, ou você que está aí nos assistindo, você conhece alguma igreja que pensa assim como os judeus, que Deus é só deles? Você conhece nos dias de hoje algum povo que eles acham que só quem vai ser salvo são eles, que Deus é de exclusividade deles? E olha que essas igrejas, esse povo que pensa assim, eles não sabem que diante dos judeus nós somos gentios.
E que muitos judeus ainda pensam que Deus também é só deles. Só que a mensagem chega a um país como o nosso, e aí tem gente que é gentia e que está achando que Deus é só deles e que aquela igreja só é que vai ser salva. Então, esse tipo de pensamento, ele é um pensamento antibíblico, contrário, errado, torpe. À medida que o apóstolo Paulo vai revelar em Atos, aqui mesmo no livro de Atos, no capítulo de número 17, que o Deus Criador, que fez de uma só vez a raça humana inteira, Ele é um Deus incomparável. Ele é um Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele é um Deus que está acima de tudo, que está acima de todos. Ele é um Deus que não se submete a ninguém. Ele é um Deus que tem um plano, e que esses planos, como disse Jó, no capítulo de número 42, no final da sua luta, Jó vai entender o plano de Deus e vai dizer: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser colocados por terra, podem ser frustrados. O máximo que eu e você podemos fazer com o plano de Deus é tentar atrapalhar, porque Deus tem um plano para a sua vida. Desde o dia que você nasceu, que Deus deseja se revelar a você, através do seu Espírito, através da sua Escritura, através do seu Filho, e existem pessoas que estão tentando atrapalhar. Deus tem um plano para você, o máximo que você consegue fazer é tentar atrapalhar o plano dele. E nós, muitas vezes, sabotamos o plano de Deus para nós mesmos. E com as nossas ações, com os nossos erros, com os nossos descaminhos, nós seguimos caminhos diferentes. Deus está tentando fazer, e nós estamos fazendo o contrário. Então, essa visão hebraica, essa visão judaica do primeiro século, totalmente equivocada, de que Deus pertence a um país, de que Deus pertence a um povo, de que Deus pertence a uma igreja, de que Deus tem uma marca de propriedade exclusiva, que alguém pode requerer o uso, os direitos autorais, que alguém pode determinar para ele horários de cultos, a hora que ele vai curar, a hora que ele vai fazer, o que ele vai fazer, com quem ele vai fazer. Isto é totalmente antibíblico, porque Deus, Ele está fora do tempo, e Deus está agindo constantemente ao nosso redor, no mundo inteiro, de manhã, de tarde, de noite, em todos os países, em todos os lugares, na hora que Ele quer, com quem Ele quer, do jeito que Ele quer. De modo que não existe ninguém que possa prender esse Deus, não existe ninguém que possa moldar esse Deus, não existe nenhum templo, nenhuma caixinha de sapatos, que alguém possa dizer que Deus está aqui, quem está fora daqui não pode encontrar-se com Deus. É uma visão antibíblica. Ele vai chamar, já chamou aqui no capítulo 9, o apóstolo Paulo, o Saulo, para ser um apóstolo, um pregador aos gentios, a todos os povos, a todas as nações, e graças a Deus por isso, que essa mensagem chegou até mim e chegou até você. Então, 3 lições. Primeiro, de sorte, versículo de número 35, mas de todas as nações, Ele aceita todo aquele que o faz, que o teme e que faz o que é justo. Deus é Deus. Deus não pertence a ninguém. Tudo pertence a Ele. O Salmo de número 24, o salmista vai dizer: do Senhor é a terra, do Senhor é o mar, do Senhor é a terra, o mar e todos os que nele habitam. Somos nós que pertencemos a Ele. Mas Ele não pertence a ninguém, porque Ele é Deus, sobre tudo e sobre todos, louvado seja o seu nome. Em segundo lugar,
este verso de número 34, o apóstolo Pedro percebe que o lençol, que os animais, os imundos e os não para ele, não tinha a ver com comida, mas sim com pessoas. Agora, reconheço verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus, segundo a sua palavra, segundo a sua revelação, não faz acepção de pessoas, por que é que nós fazemos acepção de pessoas? Por que é que o mundo ainda precisa fazer uma campanha contra o racismo? Aí você pode virar e dizer assim, mas nós, ou eu, ou minha casa, minha família, nós não somos racistas. Nós podemos não ser racistas na essência da palavra, mas nós temos sempre um determinado grupo que nós vamos querer que fique do lado de fora. Será que um homem, uma mulher que passa a vida a se prostituir, será que Deus vai perder o interesse? Será que esta pessoa perdeu o valor diante de Deus? Será que Deus não tem desejo que aquela pessoa seja salva? Será que uma pessoa que se droga, que passa muitos anos da sua vida em uma dependência química desgraçada, terrível, que tem acabado, que tem destruído com tanta gente, será que essa pessoa perdeu o valor para Deus? Será que essa pessoa que faz tatuagens, que talvez tenha a maior parte do seu corpo tatuada, de modo que quando nós nos encontramos com aquela pessoa, fica muito claro que aquela pessoa tem a maior parte do seu ser, do seu corpo todo marcado, por seja o que lá que seja, que aquela pessoa tenha tatuado. Essas pessoas, quando nós olhamos, parece que para muitas pessoas, essas pessoas perdem o valor. E o apóstolo está revelando na sua palavra, dizendo que reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Ele estava se referindo aqui a essa questão do judaísmo com os gentios. Só que a revelação, ela transpõe essa questão étnica, essa questão de nacionalidade, mas é uma revelação do céu ao apóstolo Pedro, que Deus não faz acepção de pessoas. Não existe ninguém neste planeta que é mais amado de Deus e que é menos amado de Deus. Todos nós que recebemos o privilégio do dom da vida, nós somos alvos do amor de Deus. Nós somos alvos da graça de Deus. Nesse tempo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, inaugurou, chamado de período da graça, que compreende o ministério de Jesus até a sua segunda vinda, esse recorte de tempo histórico, esse período da vinda, da primeira vinda e da segunda vinda de Jesus, esse período a Bíblia Santa vai dizer que é o período da graça, inaugurado pelo próprio Filho de Deus. E quem viver dentro desse período histórico e se arrepender e pedir perdão de verdade a Deus, está para ser salvo, para ser alcançado pela graça redentiva, pelo braço estendido de Deus à humanidade. Jesus é o braço de Deus estendido para a humanidade. Nós precisamos olhar para a Bíblia Sagrada em Atos capítulo 10, versículo de número 34, e dizer assim, olha, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não tem preconceito com pessoas. Essa coisa de preconceito tem a ver mais comigo, tem a ver mais com você, isso é a minha cara, isso é a sua cara, isso é a cara da raça humana, isso é a cara da humanidade. Olhar para quem tem menos,
ter preconceito com quem tem menos, olhar para quem tem mais e ter preconceito também com quem tem mais. Olhar para quem é e ter preconceito, olhar para quem não é, olhar para quem tem, olhar para quem é de outro país, olhar para quem pensa diferente, olhar para quem se tatua, olhar para quem se droga, olhar para quem se prostitui. Isso é a nossa cara. Isso tem a ver conosco aqui, o papo é entre nós. O apóstolo está dizendo, de sorte que reconheça que Deus não faz, nunca fez acepção de pessoas, mas deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade e possam ser salvos. Olha, Deus, Ele olha para o mundo, provavelmente não tem país, não tem cidade, não tem continente. O mundo cada vez mais tem pensado de forma global. Nós precisamos olhar para o mundo de uma forma mais global, de uma forma mais ampliada, provavelmente como Deus pensa, porque as roupas, ou parte das roupas que eu visto e que você veste, que nós temos nas nossas casas, provavelmente nos dias de hoje, grande parte são feitas em outros países. Porque as grandes empresas, elas não pensam mais só em uma cidade, só em um estado, só em um país. Elas já estão fazendo uma coisa assim global, pensando no mundo inteiro, se unindo com outras. A igreja de Jesus precisa olhar para o mundo de uma forma maior, de uma forma global, pensar no Evangelho. Nós moramos em uma cidade, as cidades ao nosso redor, pelo menos as grandes cidades, têm mais provavelmente uma igreja, ou pelo menos uma placa de igreja em cada rua. E nós ficamos pensando ainda como os americanos que nos evangelizaram na década de 60 e na década de 70, em abrir uma congregação, e eu me pergunto, e abrir uma congregação onde? Porque em todas as ruas, em quase todas as ruas, de todos os bairros, você vai ver alguma placa denominacional. E quando nós passarmos a olhar para o mundo de uma forma global, nós iremos perceber que ao nosso redor o Evangelho está praticamente acessível a todas as pessoas e precisamos olhar para os povos não alcançados, para dentro dos interiores, para dentro do mato, para dentro de outros países. Porque essa coisa de pensar só em uma cidade, só em um determinado local, isso nunca fez parte do plano de Deus. Como eu já falei, desde que Deus conversa com Abraão, ele diz, em ti serão benditas todos os países da terra, todas as famílias, todos os povos, todas as nações. Em número 3, em primeiro lugar, Deus não pertence a nenhum povo, a nenhum grupo, a nenhuma igreja. Em segundo lugar, no versículo de número 34, a Bíblia Santa vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Nós colocamos no nosso coração, na nossa mente, o que a nossa cultura faz para separar, para deixar de lado as pessoas. E em terceiro e último lugar, o apóstolo Pedro servia a Deus. Pedro foi chamado como um apóstolo de Deus. E nós vemos um homem que teme a Deus, um homem que serve a Deus, tendo uma ideia errada da doutrina da revelação de Deus. Como é que pode? Uma pessoa que andou com Jesus, uma pessoa que estava dentro da igreja, uma pessoa que conhecia a doutrina, mas esta pessoa agora se vê sendo alguém que olha para os não-judeus e acreditam que Deus pertencia somente a eles. E o que é que Deus faz com o apóstolo Pedro? Deus vai ensinar para ele que ele não deveria pensar assim, e vai dar a visão do lençol, dos animais, mata e come, mas não eram os animais,
Cornélio, à mesma hora, manda chamar Pedro. Pedro vai lá e ele conhece um gentil que temia a Deus, que orava a Deus, que andava pela palavra de Deus e que dava muitas esmolas. Você percebe o que é que Deus está fazendo aqui com Pedro? Ele está ajustando o rumo, ajustando a rota. Qual é a lição aqui? É um filho de Deus, é um servo de Deus que errou, que pensou que entendeu a doutrina, que pensou que entendeu a mensagem, mas que ele não tinha entendido completamente. E Deus vai mandar alguém para poder corrigir a rota, para corrigir o rumo, para poder colocar ele no caminho certo, no trilho, na visão de Deus, naquilo que Deus queria. Qual é a lição? Você que é filho de Deus, você que é filha de Deus, você que serve a Deus em verdade, você que ama a Deus, quando você errar, o que é que Deus vai fazer com você? Deus vai fazer o que fez com Pedro. Deus vai endireitar os nossos caminhos. Deus vai ajustar o caminho por onde nós devemos caminhar. O salmista vai dizer: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o amam. De modo que, quando a gente erra, o Espírito Santo fala ao nosso coração, dá aquela dor no coração, aquela sensação terrível de erro, aquela falta de chão, mas você não deve se deprimir, se desesperar por causa disso, que quando você erra, Deus vai te chamar, feito Ele chamou Pedro, e vai te colocar de novo no caminho certo. Essa é a lição. Você entende? O apóstolo Pedro pensava que estava no caminho certo. O apóstolo Pedro pensava que tinha entendido a mensagem, pensava que conhecia a doutrina perfeitamente. Até ele ser apresentado a um homem chamado Cornélio, um oficial do exército que tinha matado Jesus, mas que tinha um coração de servo e servia a Deus com todo o temor, com os bens e com toda a sua casa, com toda a sua família. E se você ler o capítulo 10 de Atos, continuar lendo, a Bíblia diz que Pedro vai pregar para Cornélio, vai pregar para a casa de Cornélio, e o Espírito Santo vai descer. Primeiro ele vai pedir para ser batizado, e o apóstolo Pedro vai batizar Cornélio, e depois de batizá-lo, o Espírito Santo vai descer naquela casa. Mas só que antes de Pedro batizá-lo e antes do Espírito Santo dizer, no verso de número 34, ele já está dizendo: eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Isso aqui é uma das maiores lições aprendidas na vida do apóstolo Pedro, com certeza. Deus está dizendo: Pedro, o alvo não é só Israel. Israel é o começo. Mas eu tenho muitas ovelhas, Pedro, neste mundo. Eu tenho muitas ovelhas que não são desse pasto, como disse Jesus, falando com os judeus. Existem muitos povos, muitas nações para serem alcançadas. Deus está corrigindo o rumo, mudando o pensamento que uma pessoa que já servia a Deus está agora tendo diante do próprio Deus. Então perceba, é um pai corrigindo um filho. Quando começou o avanço tecnológico, eu me lembro que eu comprei um telefone que era um dos mais novos que existia na época, há uns 15 anos atrás, porque o telefone vinha com GPS.
GPS, você diz, eu quero ir para a Rua Santa Clara, número 479. E aí sai dizendo, vira à direita, vira à esquerda. Só que há 15 anos atrás, os GPS não eram tão precisos. E se você colocasse, eu quero ir para a Rua Santa Clara, mas ele passasse perto da Travessa Santa Clara, ou da Avenida Santa Clara, ele ia levar você para um outro caminho, para uma outra direção. E eu coloquei o nome de uma rua para testar, e era rua, e ele me levou para a avenida que tinha o mesmo nome. E aí eu fui para um lugar errado. Aí você tinha que entrar lá no GPS para ele refazer a rota, corrigir a rota e te colocar no caminho de novo. É isso que Deus está fazendo com Pedro. Pedro, vocês não entenderam. O Evangelho é para todos. A salvação é para todos os que creem. Corrija o seu modo de pensar. Eu vou te apresentar um cara, eu vou te apresentar uma pessoa, o nome dele é Cornélio. Você vai ver um homem que não é judeu, mas eu duvido você encontrar alguém tão crente, alguém tão fiel a mim, como ele aí aonde você está. E ele vai para a casa deste homem e batiza Cornélio, batiza a família. O Espírito Santo desce naquela casa. E o apóstolo Pedro tem o seu GPS espiritual recalibrado, redirecionado, porque Deus é um Pai, e quando a gente falha, Ele vai nos tratar como filhos e Ele vai nos ensinar o caminho correto a seguir. E eu pergunto para você que está aqui nesta noite, você é uma pessoa que talvez hoje, nessa altura da sua vida, você é alguém que está triste porque você errou, você reconhece que errou. E aí, alguém vai te apresentar um Deus com um chicote nas mãos, dizendo que Deus vai lhe pegar, Deus vai lhe pegar. E Deus pega o seu filho, a sua filha e diz, filho, filha, você errou, mas eu vou te colocar aqui no caminho certo, ó. Eu vou te ensinar o caminho certo, você vem por aqui, você vai por aqui agora. Você que está aqui hoje, você é esta pessoa. Você que está conosco, você é uma pessoa capaz de olhar para a vida e ver que o seu GPS da vida não te colocou no caminho certo, que você anda por caminhos que não trazem paz ao coração, por caminhos que não são os caminhos de Deus. Você é capaz de ser ensinável. Você é capaz de ser ensinado, de ser corrigido, de Deus tratar com você, de Deus trabalhar com você e dizer assim, olha, eu vou te apresentar aqui uma pessoa, e esta pessoa vai te mostrar que o que você está pensando não tem nada a ver com o que você está pensando. Todos os seus conceitos, todos os seus preconceitos que você guardou durante a sua caminhada, está tudo errado. Mas eu vou te apresentar alguém, e este alguém é uma revelação de Deus e vai te colocar no caminho que eu quero que você siga. Eu convido você a curvar a sua cabeça e perguntar a Deus se você é alguém que reconhece que pegou o caminho errado. Você está dentro da igreja como Pedro, mas você não entendeu a doutrina. O que é que Deus quer fazer com você? Deus quer te pisar, Deus quer te jogar fora, Deus quer te castigar? Não.
Deus vai te dar a oportunidade, como Pedro teve, de recalibrar o rumo, de redirecionar o seu GPS para onde você está indo. Eu pergunto a você, você teria a humildade de Pedro, de reconhecer que não entendeu bem a doutrina, que não entendeu bem a palavra, e dizer o versículo de número 34 agora eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas, disse Pedro, em Atos 10, de número 34. E quando a gente erra, é normal que a gente fique triste, para baixo, com peso na consciência. Mas Deus é Pai. Deus te ama e Deus quer te colocar no caminho certo. Pedro já era um senhor casado com filhos. E Deus está dizendo: Pedro, o que você entendeu está errado. Aceite a lição. Aceite a lição de Deus. Nós estamos no tempo da graça do Senhor, no tempo do perdão do Senhor. Enquanto Jesus Cristo não voltar, enquanto Deus não mandar chamar a mim, ou chamar a você para estar com Ele, nós temos tempo de nos arrepender. Nós temos tempo de pedir perdão, nós temos tempo de reconhecer que erramos. Mas como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece de mim, se compadece de você. Você que está aqui conosco, se puder agora, se coloque de pé, para a gente poder orar. Você reconhece que você pode ser adulto, casado, ter filhos, ter netos, e Deus te chamar e dizer: olha, que você pensava da vida, não é bem assim não. Não é bem assim não. Aquelas ideias todas que você tinha, que você tem, os seus valores, os seus conceitos da vida, não é bem assim. Não, está errado. O meu caminho é esse. O meu caminho é esse. E é nesse caminho que eu quero que você ande. Você é alguém que tem humildade suficiente para reconhecer que erra? Você é alguém que reconhece que erra? Se converter é simplesmente isso. Reconhecer que Deus está certo e que nós é que estamos errados. Se converter é isso, é dizer: Deus está certo e eu estava enganado esse tempo todo. E Pedro, que a Bíblia mostra como um pescador, às vezes bruto, versículo de número 34, agora eu reconheço, agora eu percebo, olha o que ele diz, verso 34, agora eu percebo, agora eu reconheço. Quer dizer que antes ele não reconhecia. Agora eu estou percebendo, agora eu entendi.
Existe alguém que está conosco que entrega a sua vida ao Senhor Jesus? Você só precisa reconhecer que Deus é que está certo. Que Deus sabe de todas as coisas. Você pode fazer um sinal aí com a sua mão aonde você está. Em nome de Jesus. E parar de ficar tentando de levar a vida do seu jeito. Com as suas explicações, com o que você acha que estava certo. Você que está em casa e ainda não entregou sua vida a Jesus, nos procure o mais breve possível. Procure alguém da igreja para que possamos orar e receber você na família da fé. Vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus, poderoso Pai, no nome do Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, pela correção de rumo que o Senhor coloca em nossas vidas. Mesmo dentro da igreja, como Pedro, conhecendo boa parte da doutrina, depois de ter andado com o Teu Filho Jesus, este homem parar e dizer: agora eu reconheço, agora eu percebo, agora eu entendi. Ó Pai, no nome do Teu Filho Jesus, obrigado porque o Senhor nos trata como filhos e está disposto a nos ensinar. Sempre está disposto a nos ensinar. Olha para a vida de cada um que está aqui ou que nos acompanha em casa. Ó Deus, e ensina este homem, ensina esta mulher, a este jovem. Ó Deus, ensina, ó Pai, o caminho que conduz à salvação, a doutrina bíblica verdadeira, pura, simples, da fé no Filho de Deus. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui hoje, presente, e as que nos acompanham à distância. Que a Tua palavra encontre lugar em cada coração e frutifique em cada coração, no nome e para a glória do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar, meus amados.